Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 28. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso resplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Feche seus olhos e deixe sua Bíblia aberta. Pai, eu peço que hoje, no nome de Jesus, não haja nenhum empecilho para entender a sua palavra. Coloca a nossa mente cativa à tua voz. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, o título do nosso sermão hoje é Discípulos sem Intimidade. Meu irmão, o que é ser discípulo? Ser discípulo é, por definição, alguém que segue alguém. E como alguém que segue um mestre, ele não só segue esse mestre, mas ele aprende desse mestre. A melhor explicação e ilustração que nós temos é uma ovelha com seu pastor. A ovelha, ela segue o pastor dela e vai por onde o pastor guia ela com a voz dela. Mas não só a ovelha, que é um animal míope, ela não enxerga o que está na frente dela, ela segue o mestre dela. Ela também é corrigida pelo pastor por meio do cajado, a qual é o caminho que tem que se andar. Sendo assim, o que é ser discípulo? É ser uma ovelha, que o bom pastor é Jesus. Sendo assim, eu quero falar uma coisa, que é uma realidade que nós vemos o tempo todo. Existem muitos crentes que têm uma síndrome de ovelha 99. Você sabe muito bem da parábola que Jesus contou, que tinham 100 ovelhas, só que aí a 100ª se perdeu. Só que muitos aqui, irmão, não querem ser a ovelha 100 que vai se perder. Mas eles também não querem ser a ovelha 1. Eles são a ovelha 99. Eles não querem se perder dos caminhos de Deus, mas ao mesmo tempo não querem ser íntimos do bom pastor. São ovelhas que têm uma distância de Deus. São discípulos, mas são discípulos sem intimidade. Irmão, isso é algo muito triste. Sabe por quê? A maior bênção que Deus concedeu para mim e para você nessa vida não é dinheiro, não é fama, não é sucesso, não é glória. Sabe qual que é a maior bênção que você pode ter na sua vida hoje? É uma só, é que o véu se rasgou e veio até o chão. E hoje você, por meio de Jesus, você tem livre acesso ao Pai. Você consegue ser íntimo de Deus a hora que você quiser. Irmão, essa é a maior bênção que Jesus conferiu aos seus discípulos. Só que tem discípulos que não desfrutam disso. Eles são discípulos, mas estão longe do bom pastor. Irmão, isso é triste. Porque nós vemos cristãos que eles, de fato, não curtem nem o mundo e nem o cristianismo. Eles não têm o prazer do pecado lá fora, mas eles vivem uma vida mais ou menos. Nada nunca está bom. Porque eles não aproveitam do que o sexo, as drogas, tudo oferece lá, mas não aproveitam do que o Espírito Santo pode fazer na vida hoje. Sendo assim, são discípulos sem intimidade, com síndrome de ovelha 99. É por isso que eu quero conversar com você em cima do texto do Evangelho de Lucas. O autor desse texto é Lucas. Mas quem é Lucas? Lucas, ele é alguém que é o único escritor da Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, que não é judeu. Ele é gentílico. Ele escreve 2 livros, escreve o livro de Lucas, que leva seu nome, e o livro de Atos. O livro de Atos é a continuação do livro de Lucas. Mas ele, a primeiro momento, é alguém que ele é literalmente um médico. A segundo, ele é um historiador.
E terceiro, ele é o cooperador de Paulo nas suas viagens missionárias. Lucas, que é formado, vamos pôr assim, em história e como médico, ele se torna um médico pessoal do apóstolo Paulo a partir de Atos, capítulo de número 18, se não me engano. Ali no começo da segunda viagem missionária, Lucas se encontra com Paulo em Troade e começa a seguir o apóstolo até seu martírio. Ele passa pela segunda viagem missionária, a terceira, ele passa pela prisão de Paulo em Jerusalém, em Cesareia e até mesmo seu martírio em Roma. De acordo com histórias da igreja, um documento do século II vai dizer que Lucas ele era natural de Antioquia da Síria. Ele era da região da Síria. E ele morreu aos 84 anos como um homem cheio do Espírito Santo. Mas esse cara, ele está escrevendo esse evangelho a alguém. Quem que é esse alguém? É um chamado excelentíssimo Teófilo. E o propósito dessa escrita é que esse tal Teófilo, ele obteria por meio do escrito de Lucas, certeza das coisas que lhe foram ensinadas a respeito do Senhor. Esse título excelentíssimo é somente dedicado a romanos da alta classe socioeconômica da época. Sendo assim, Teófilo era um romano muito rico. De acordo com também Clemente de Roma, do século II, Teófilo ele era de Antioquia da Síria. Isso explica a relação entre Lucas e Teófilo. Por que Lucas está escrevendo esse cara? Porque eles são da mesma cidade. Mas o que acontece é que, como um romano muito rico, ele tem um papel muito importante na escrita desse livro. Eu não sei se você sabe, as coisas mudaram muito com a tecnologia. No passado, para se escrever um livro, irmão, era muito caro. Era algo muito, meu irmão, o preço não era doce não, era salgado. E para isso, você tinha que ter uma espécie de padrinho do livro. Esse cara que era rico iria financiar a produção do livro e o livro levaria a honra de seu nome. E é o que acontece no Evangelho de Lucas. Esse livro não é só para Teófilo, é para mim e para você, mas Teófilo banca a escrita desse livro. Mas tem algo que é muito importante. Esse nome, Teófilo, sabe o que significa? Amigo de Deus. O Evangelho de Lucas vai retratar Jesus como o homem perfeito. Se o foco de Mateus é que Jesus é o rei dos judeus, se o foco de Marcos é que ele é o servo perfeito, em Lucas, Jesus é o homem perfeito, ao ponto de que ele vai dar enfoque até mesmo à infância de Jesus. Ele vai destacar a vida de oração de Jesus. De acordo com o Hernandes Dias Lopes, ler o Evangelho de Lucas é a mesma coisa de sentar aos pés do bom pastor que é Jesus e aprender com a vida dele como tem que ser a nossa. Então, peraí, esse livro aqui é sobre, sabe o quê? Sobre aprender com Jesus em ser amigo de Deus, assim como Teófilo. Meu irmão, esse livro é para que, por meio da essência da vida do Filho de Deus, você tenha uma vida plena e satisfeita nessa terra, que é crescendo em intimidade com o Senhor. Além disso, esse evangelho faz parte da chamada estrutura sinótica, em que significa mesma visão. Nós contamos com 3 livros que possuem essa visão a respeito do ministério de Jesus, que é Mateus, Marcos e Lucas, que destacam 3 fases do ministério de Jesus. A primeira é a estadia de Jesus em seu ministério durante a Galileia, a região dos pescadores galileus, da montanhosa Galileia, e é aqui que nós estamos nesse texto. Mas está acontecendo algo muito importante, nos versículos antes que nós lemos. Jesus ele tem um papo sério com os discípulos. Ele chama eles e fala assim, ei, vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. Quem que os outros falam que eu sou? Aí eles respondem, não, Jesus, olha, uns falam que você é Elias, outros falam que não, você é João Batista, outros falam que você é um dos profetas que reviveu. E Jesus fala assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma a palavra e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir dali então, Jesus ele começa uma escola da cruz com seus discípulos. Ele começa a ensinar, olha, o Cristo não é o que vocês estão imaginando não. Que é um líder político de Roma que vai destronar o Império Romano e tomar o governo de Israel. Não, o Cristo ele vai para a cruz. Ele vai sofrer em Jerusalém. Por causa dos pecados do povo ele vai morrer. E a partir de então nós temos um convite de Jesus antes desse texto, que é o seguinte, ele vai dizer, se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente e me siga. Meu irmão, Jesus, ele, depois de ensinar isso, ele ficou 8 dias ensinando sobre a cruz. E sabe onde é que ele leva os seus discípulos agora?
Vê comigo o verso 1 e nós vamos começar a expor a palavra do Senhor com a graça de Deus. Versos 28 e 29 que vai dizer: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. O nosso primeiro ponto aqui é uma base. É uma base que você tem que conhecer na sua vida, que é que o caminho da cruz te leva ao monte da intimidade. Jesus, durante 8 dias, ele não teve nenhum assunto que não fosse aquela cruz. E depois de convidar eles a todo dia tomar a cruz, sabe onde é que ele vai levar? Ele vai levar esses discípulos a um monte que eles vão contemplar quem Jesus é, sem ser na sua forma plenamente humana. Eles vão ver Jesus envolto em raio e trovões. E nesse lugar de intimidade, Jesus vai levá-los, depois de ensiná-los sobre a cruz. Irmão, nós temos que entender uma coisa. Nós nunca vamos conhecer a Deus tanto do que quando você estiver disposto a desconhecer seu velho homem. O processo que você vai mais conhecer o poder de Deus é quando você falar assim: eu quero morrer para os meus desejos, eu quero parar de pecar, eu quero parar com os meus vícios. É nesse lugar que quando você falar, eu vou tomar a minha cruz, Jesus pode te pegar pela mão e falar assim: beleza, agora eu posso te mostrar quem que eu sou. Jesus, ele foi para a cruz, e você tem que ter esse alicerce bem entendido na sua mente. Jesus foi para a cruz e por meio da morte dele nós temos livre acesso ao Pai. Hoje, você pode ser amigo e filho de Deus, porque Jesus morreu naquela cruz. Tem uma ilustração que eu amo para poder falar disso, que é que Jesus é como se ele fosse, não sei se vocês viram a luta que teve recentemente do Bambam e do Popó. Meu irmão, o Bambam foi destruído. Meu irmão, Jesus, ele é como um lutador, que ele foi para o ringue, ele foi lá, e, meu irmão, ele ganhou a luta, ele foi campeão. Só que ele quebrou a costela, o olho dele está sangrando, ele quebrou o braço, mas ele ganhou a luta. Ele ganhou um cheque de 10 milhões. Aí ele chega na casa dele, com um cheque de 10 milhões, e fala assim: toma aqui, minha esposa, toma aqui. É meu e é seu, pode ficar, vou depositar na sua conta. Irmão, que mérito que a esposa teve para ganhar 10 milhões. Foi o cara que quebrou a costela, quebrou tudo. Mas, meu irmão, é isso que Jesus fez por você. Ele ganhou a briga lá na cruz e ele depositou a justiça dele na sua conta. Hoje, se você aceitar Jesus, Deus não vê mais você. Deus vai ver Jesus no seu lugar. Irmão, isso é algo maravilhoso. A partir da morte do Cristo naquela cruz, eu e você somos amigos de Deus. E mais do que isso, filhos. Mas a partir da cruz de Jesus, eu tenho um alicerce que como cristão eu tenho que viver todo dia. Que é igual Jesus foi para a cruz, eu tenho que ir para a cruz com ele todo dia, porque eu sou seguidor dele. Isso significa que eu tenho que viver uma vida de arrependimento. E que quanto mais eu buscar viver uma vida de arrependimento, mais eu vou ter intimidade com Deus. Quanto mais eu estiver disponível a desconhecer a minha natureza pecaminosa, mais eu vou conhecer o poder de Deus que só aperfeiçoa na minha fraqueza. Meu irmão, nós temos vivido uma vida de arrependimento? Arrependimento não é eu chorar, não é eu me emocionar, é uma tomada de decisão. Eu falo assim: Deus, olha, eu vou parar com esses negócios errados que eu faço aqui, tá? Arrependimento é mudança de rota. Eu estou indo por aqui, mas a palavra de Deus me falou que é para cá. Então eu vou virar as costas e eu vou seguir por aqui. Irmão, você como pessoa tem que ter um alicerce se você quer ter intimidade com Deus. E para ser discípulo tem que ter isso. O evangelho é isso. É o que Jesus fez na cruz e a cruz de arrependimento que você tem que ter todo dia. Você tem vivido essa vida? Você tem acessado esse lugar? Isso tem que estar muito bem estabelecido na sua mente. Senão vai gerar vários evangelhos que a gente vê por aí, que você pode viver a vida de pecado que você quiser, você pode ir lá e fazer tudo errado e está tudo certo, e só tem um monte de massageador de ego. Não, irmão, o evangelho é cruz. Mas ainda, agora eu quero listar com você as características de um discípulo sem intimidade. Não precisa ler mais nenhum verso por enquanto. O nosso primeiro ponto aqui é o seguinte: discípulos sem intimidade estão no monte da glória, mas com o propósito errado.
Depois de 8 dias de falar sobre cruz, Jesus leva esses caras a um lugar muito louco. Ele pega Pedro, Tiago e João, e esses três, eles eram os chamados discípulos íntimos, ou discípulos próximos. E ele leva esses caras, que teoricamente eram os irmãos do coque, os caras que tinham mais intimidade com o Senhor, e Jesus pega esses caras e leva para um monte. Mas qual que era a finalidade de Jesus levar esses caras para o monte? Era para orar. Não diz o texto que eles oraram. Pelo contrário, mostra eles assim, ó. Dormiram, irmão. Os caras dormiram. Eles estavam no lugar certo, que era de joelhos, mas fazendo a coisa errada. Irmão, discípulos sem intimidade, eles oram. Só que eles não oram para crescer em Deus. Eles oram para crescer na vida. Eles estão lá no lugar certo, que é de joelhos, e falando, Deus, ao invés de falar, Deus, me limpa do meu pecado, ele está falando assim, Deus, me dá um emprego novo. Irmão, Deus não tem problema com te abençoar, não. Deus deu riqueza a Salomão, Deus pode te dar também. Mas, meu irmão, se você vai buscar Deus só porque Ele pode te dar, irmão, Ele não vai te dar, não. Já estou adiantando. Você está no lugar certo, mas com o propósito errado. Jesus levou esses caras para eles orarem e crescer em intimidade com Ele. O que esses caras fizeram, irmão? Dormiram. Discípulos sem intimidade têm essa mania de nunca estar com o propósito do coração alinhado. Ele é um ser muito curioso, irmão. Ele não quer ter relacionamento com Deus, ele quer ter bênçãos de Deus. Ele pede coisas boas por motivações erradas. Esses dias eu tive uma experiência muito legal. Eu tinha chegado em casa, irmão, estava tarde, eu estava com muito sono. Só que o meu pai tinha chegado de viagem, eu vi meu pai lá. Eu tinha duas opções, eu falei, opção 1, ou eu vou lá e vou mexer com o meu velho, opção B, eu vou ir dormir. Eu falei, não, eu vou mexer com o meu velho. Fui lá, mexi com ele, dei uns tapas nele, zoei ele, agarrei ele, beijei ele. Aí, beleza, irmão. Fui lá, fui dormir. Aí eu lembro que a gente até conversou assim, ele falou assim, não, Davi, arrumar um carro, né? Eu falei assim, se quiser me dar o seu, eu falei zoando assim. Aí no outro dia ele foi pregar aqui, né? Aí eu falei assim, pai, não vou poder ir na pregação, porque eu vou ficar aqui em casa e tudo mais, tem que estudar para a faculdade. Ele falou, não, de boa. Só que ele não sabia que eu estava vendo a pregação da televisão. Aí ele está lá pregando e falou assim, gente, esses dias meu filho está lá em casa, e o menino queria ter intimidade comigo, ele gosta de mim mesmo. Aí ele falou zoando assim, não, me dá seu carro. Quase que eu peguei a chave do carro e falei assim, toma, é seu, vai, pode ir. Por quê, irmão? O menino, ele se deleita em mim. Ele me quer porque eu sou, não é pelo que eu posso dar, não. Irmão, tenha bênçãos de Deus se possível, mas relacionamento com Ele é necessário. Deus não é um chefe, um patrão, que é o mordomo do universo, que vai te dando as coisas numa bandeja, não. Ele é alguém que você tem que ter um relacionamento com Ele. Ele é um pai. Deus é pai. Pai, você tem relacionamento. Jesus é alguém de relacionamento, irmão. A partir de agora, você vai pedir a Deus para crescer nele, para ter relacionamento com Ele. Você vai ver a sua vida virar de ponta cabeça. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu posso te falar isso aqui, testemunho pessoal, irmão. Você nunca mais vai ser o mesmo. Discípulos sem intimidade estão no lugar certo, mas com o propósito errado. Mas segundo, discípulos sem intimidade, eles faz muito tempo que eles não sofrem uma metamorfose. O que o texto vai dizer é algo muito interessante. Enquanto Jesus orava, Jesus se transfigurou. Enquanto Jesus estava no lugar da oração, ali o rosto dele começou a brilhar como o sol. As suas roupas se tornaram brancas, tão brancas, mais brancas que a neve. E o aspecto que ele tinha é que ele estava envolto em raios, trovões e relâmpagos. Irmão, já viu aquela frase assim? Isso aqui é de dar inveja gospel? É mais ou menos isso que eu sinto olhando essa cena. Eu tenho inveja gospel. Eu queria estar aqui, irmão. Porque é a primeira vez, é o ápice, é o apogeu da revelação de Deus. É a primeira vez que o verbo encarnado está aparecendo na terra com a sua glória total. Jesus até então só era visto como homem, mas agora ele está aparecendo na forma glorificada, totalmente Deus. Meu irmão, que cena incrível, eu queria estar aqui. Mas sabe como é que isso aconteceu? Enquanto Jesus orava, ele foi transfigurado. O propósito de Jesus aqui é que ele queria levar os discípulos a também orar, só que eles não oraram. E a palavra grega que é utilizada para transformação, que ele se transfigurou, é a palavra metamorfete, que ela vem da origem à nossa palavra metamorfose. E metamorfose é uma transformação de dentro para fora. Jesus só apareceu brilhante para todo mundo porque primeiro ele foi transformado interiormente. Deixa eu fazer um parênteses. Jesus, ele é perfeito, irmão.
Jesus não precisa de transformação, ele é o Filho de Deus. Mas ele se submeteu ao processo da oração para ensinar seus discípulos a orar, que os discípulos poderiam ser transformados por meio da oração. Jesus não necessitava desse meio, mas ele usou ele como um exemplo. Meu irmão, a intenção de Jesus era que, de alguma forma, esses discípulos fizessem parte dessa cena. Eles estivessem realmente envoltos nessa atmosfera de glória. Eles realmente estivessem aqui e não estivessem com medo, igual a gente vai ver no fim do verso. Meu irmão, mas eles não foram transformados interiormente. E por isso, a transformação exterior também não veio. E exatamente assim, irmão, são discípulos que não têm intimidade. Eles não sabem a última vez que eles foram transformados de dentro para fora. Eles não sabem a última vez que eles abandonaram um vício. Eles não sabem qual é a última vez que ele simplesmente largou a pornografia. Ele não sabe. Ele não sabe a última vez que as palavras dele, que eram palavras torpes, foram substituídas por coisas que Deus sagrada. Ele não sabe a última vez que o coração dele foi limpo pelo Senhor. Assim, saiu todo o ego, saiu toda a vaidade e deu lugar a um coração cheio de compaixão e do Espírito Santo. Ele não sabe a última vez que Jesus realmente pegou ele no jeito e ele foi transformado. Sabe por quê? Porque ele não tem intimidade, ele não ora, então ele não é transformado de dentro para fora. Irmão, isso aqui é algo muito sério, porque, cara, Jesus quer libertar eu e você, mas é nossa tarefa querer ser liberto. Meu irmão, olha, tem muito cristão que está com a vida cristã no piloto automático. Eles estão estagnados, está lá, travado, puxou o freio de mão, ele não consegue sair do lugar, porque ele não tem intimidade, ele não consegue mudar, não é na força dele. E já parou para poder pensar, irmão, se algumas coisas na nossa vida, aqui fora só não aconteceram, porque aqui dentro ainda não aconteceram? E se o emprego que você tanto pede, e se a oportunidade que você tanto quer, o relacionamento que você tanto quer, Jesus não pode te dar aqui fora, porque primeiro ele não pôde acessar aqui dentro. Um dos animais do reino animal que vai sofrer uma metamorfose completa é a lagarta. Irmão, esse bicho aqui é maravilhoso, maravilhoso, porque eu e você, irmão, esse bicho, ele está lá, ele é um ovinho. Aí ele vira a lagarta, e aí ele entra num outro processo, que ele entra dentro de um casulo, e esse negócio chama-se crisálida. Ali ele fica parado, estagnado, à vista dos outros, mas ele está sendo transformado pela metamorfose de dentro para fora. E na hora que acaba esse processo, ele sai com asas, e sai para poder voar, irmão, vira uma borboleta. Irmão, já parou para poder pensar que talvez Deus quer que você voe para os planos dele, só que você ainda não tem asas? Você não sofreu uma transformação. Você realmente não abandonou os vícios que Deus tanto quer que você abandone. Sendo assim, você não consegue fazer coisas que você sabe que é o sonho de Deus. Você sabe que você quer voar para lugares altos, mas você não tem asas. Meu irmão, é tempo de nós como cristãos e discípulos pararmos de só pedir graça para poder pedir perdão e pedir graça para ser transformado. Meu irmão, a graça de Deus é também para poder perdoar os nossos pecados, mas é também para que eu e você sejamos transformados. Eu e você temos que sofrer uma metamorfose todo dia, irmão. Todo dia você vai dobrar seu joelho lá, vai descer o Espírito Santo, irmão, e ele vai pegar você e falar assim: opa, agora você vai parar com essa ira aí, vai parar de xingar todo mundo. E, meu irmão, você vai todo dia tomando a cruz. Você tem que ser transformado, irmão, no nome de Jesus. Mas ainda, veja comigo os versos 30 até o 32, que vai dizer: surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Meus irmãos, o nosso terceiro ponto é que os discípulos sem intimidade possuem sono com as coisas de Deus. Irmão, a cena aqui já era chocante, mas consegue ficar ainda mais chocante. Está lá o Filho de Deus, brilhando igual o sol, envolto em raios e relâmpagos e trovões, roupas resplandecentes. Aparece agora simplesmente o maior líder da história de Israel, Moisés. Moisés que libertou o povo de Israel do Egito
E, mediante a sua oração, o Mar Vermelho se abriu. O Nilo, que é do tamanho do rio Amazonas, irmãos, se transformou em sangue. Os caras foram 40 anos direcionados, maravilha atrás de maravilha, por meio da liderança de Moisés. Esse cara aqui, irmão, chegou. A seleção do céu aqui está em peso, irmão. Mas ainda consegue ficar ainda mais pesada. Chega Elias, o maior profeta do judaísmo. Esse cara aqui, mediante a sua oração, não choveu em Israel durante 3 anos. Mediante a sua oração, choveu fogo do céu. No fim da sua vida, como se não bastasse, Elias não experimentou a morte. Ele foi arrebatado até os céus numa carruagem de fogo. Irmão, a seleção do céu aqui está pesada. A cena aqui está Jesus, o Filho de Deus, brilhando. Está Moisés, o grande líder de Israel. Elias, o grande profeta. Irmão, pensa numa cena que devia ser linda, irmão. Por isso que eu estou falando que eu estou com inveja gospel desses caras. Meu irmão, se eu estivesse lá, eu só ia querer ficar olhando. Mas sabe o que os discípulos estavam fazendo? Eles estavam dormindo. Meu irmão, discípulos sem intimidade são exatamente assim. Deus, Ele está falando o tempo todo assim: nossa, eu queria te mostrar um tanto de coisa na Bíblia aqui, pena que você acha a minha palavra chata. Você fica com sono lendo a Bíblia. Você fala assim: não, estranho aí, é coisa de pastor, eu não vou ler isso aqui não. Não, o que tem de mais aqui na Bíblia para mim? Não. Ah não, orar é coisa de irmã do coque. Eu não. Eu só oro quando eu estou precisando de alguma coisa. Meu irmão, o tanto de experiência que Deus quer te dar, mas que você não se posiciona, e você está igualzinho esses caras aqui, ó. Está aqui Jesus, Moisés, Elias, um monte de coisa querendo aparecer para você, um monte de experiência que Deus quer te dar, e você está lá: nossa, esse trem é chato demais. Nossa, esse negócio aí é ruim demais, eu quero entrar de fininho no céu. Eu quero fazer o mínimo de esforço possível, chegar lá no céu, ficar lá no cantinho do céu e ficar lá mais ou menos, e não tive muita experiência não, mas cheguei até aqui. Não, irmão, no nome de Jesus. Nós temos às vezes uma síndrome de Eutico. Eutico é alguém que Paulo estava pregando lá em Atos dos Apóstolos. Irmão, era o apóstolo Paulo, imagina uma pregação de Paulo, o cara devia ser absurdo. O Eutico fez isso aqui, ó, dormiu, irmão, caiu e morreu. Paulo foi lá ressuscitar o maluco. Irmão, tem muito discípulo hoje que está morrendo espiritualmente porque ele acha as coisas de Deus chatas. A Bíblia para ele, irmão, é fonte de cansaço e não de ânimo. A oração para ele é tediosa e não prazerosa. O culto é um mero chato espetáculo gospel que você critica várias coisas, ao invés de ser a maravilhosa comunhão dos santos. Esse é um discípulo sem intimidade. As coisas de Deus para ele não mexem com ele. Não mexem. Será que Jesus vai ter que acordar eu e você do nosso sono? Para colocar os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé? Esses dias para trás eu estava conversando com uma liderada minha lá no GC. Eu sabia que ela não andava muito bem espiritualmente não, sabe? E aí chegou lá no GC. E aí eu falei: não, como é que foi a semana? Ela falou assim: ah não, foi boa. Eu peguei Covid. Eu falei: como é que isso aí foi bom? Ela falou assim: Deus usou o Covid para fazer eu voltar a ter gosto pelas coisas dele. Eu fiquei trancado em casa, eu não conseguia sair para poder trabalhar. E eu comecei a reclamar com Deus: Deus, como é que eu vou trabalhar agora? Não sei o quê. Aí, todo dia, em ponto, eu acordava às 5h30 da manhã, ela me falando. E aí eu não tinha nada para poder fazer. Estava em isolamento em casa, não conseguia trabalhar, estudar nada. Eu falei: vou ler a Bíblia, né? Meu irmão, ela começava a ler a Bíblia de manhã, ela parava assim, 3h30 da tarde. E ela falou assim comigo: Deus teve que usar a Covid para me acordar. Meu irmão, será que Jesus vai ter que te acordar ou você quer voltar a ter sede dele hoje? O discípulo sem intimidade tem muito tempo que ele não anseia, tem muito tempo que ele acha chato, que ele não tem vontade nenhuma. Esse é o discípulo sem intimidade. Mas, meus irmãos, não tem coisa mais bonita do que você acordar de manhã e Jesus ser a primeira pessoa que você pensou no dia. Jesus ser o seu primeiro pensamento. Todas as suas emoções serem para Jesus, porque Ele é digno de todo o seu amor. E na hora que você vai dormir, irmão, a última pessoa que você falou é Jesus. E você fala assim: cara, o que Jesus quer do meu dia amanhã? Como é que eu posso agradar a Jesus? E Ele é seu universo. Ele não é um dia da semana que você dá para Ele, Ele é o seu universo. Ele é todos os seus pensamentos. Irmão, nós temos que voltar a esse lugar. Mas ainda, veja comigo o verso 33, que vai dizer: quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo.
Nosso quarto ponto é que discípulos sem intimidade querem acampar em lugares que Jesus planeja partir. Irmão, a cena aqui é bem forte. Só que você sabe qual que era o assunto? O tema na roda que estava tendo ali entre Jesus, Moisés e Elias? Era a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Ainda no capítulo 9 de Lucas, de acordo com a estrutura sinótica, Jesus ele vai sair da Galileia para ir em direção à Judéia, indo para a segunda fase de seu ministério. Ou seja, Jesus já tinha entendido, eu tenho que vazar daqui. E a palavra grega que é utilizada para saída é a palavra Exodus. Essa palavra, talvez você conheça um livro da Bíblia com esse nome, é um livro de Êxodo. Então Moisés estava falando com Jesus sobre um êxodo que Jesus ia fazer. O êxodo de Moisés, ele funcionou, mas não funcionou. Porque o povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Eles ainda queriam o Egito. Os costumes do Egito ficou dentro deles. Mas o êxodo que Moisés estava falando com Jesus é maior. Porque a saída que Jesus ia fazer era muito mais gloriosa. Porque ele ia finalmente libertar o seu povo. Não do Egito aqui, o império aqui. Mas o império das trevas. Ia libertar o seu povo dos seus pecados. Porque aquele a quem o Filho libertar verdadeiramente será livre. Essa palavra também significa migração. Ou seja, Jesus tinha que migrar o povo dele do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Ou seja, o tema na roda era esse. Jesus, está chegando a hora, você tem que ir. Só que na hora que já estava tudo certo, Jesus já tinha falado, gente, eu tenho que ir mesmo, tá? Está chegando a hora, eu tenho que sair desse monte, eu tenho que libertar o meu povo. Ao ponto de que Moisés e Elias estão já saindo de cena. Enquanto eles iam saindo, sabe o que Pedro fez? Pedro acorda do seu sono e fala, mestre, que monte maravilhoso, que lugar bonito, é bom estarmos aqui. Eu tive uma ideia muito boa, Jesus, vamos não só ficar aqui, vamos morar aqui, vamos fazer 3 tendas, vamos fazer um piquenique, um acampamento aqui. Eu faço 3 tendas, uma para Moisés, uma para você, uma para Elias. Meu irmão, a cena aqui é quase de dar vergonha alheia. Imagina nessa cena aqui, já estava tudo certo, Jesus falando, eu tenho que vazar, Pedro acorda e solta uma dessa. Mas irmãos, discípulos sem intimidade, eles fazem exatamente isso daqui. Jesus já está falando há muito tempo, ei, é tempo de sair desse relacionamento daí. Mas o discípulo sem intimidade, ele não discerne a voz de Jesus. Então ele quer morar em lugares que Jesus planeja partir. Ele não consegue entender a vontade de Deus. O radar espiritual dele está quebrado. Ele tem paz em lugares que Jesus não gostaria que ele tivesse paz. Ele tem paz em oportunidades que não é da vontade de Deus. Ele está com o coração enraizado em pessoas, em coisas, lugares, status, fama, dinheiro, em coisas que Jesus não quer que ele more nelas. E podem até ser coisas boas a primeiro momento. Relacionamentos que a pessoa tem, mas não, isso aqui é de Deus. Tá lá, irmão, o namorado é a namorada, fazendo tudo de errado, transando o tempo todo, e achando que é da vontade de Deus, irmão. Não é da vontade de Deus. A palavra que eu conheço aqui, está falando que Jesus não gosta de fornicação. Então, irmão, não é da vontade de Jesus, é tempo de partir. Tempo de partir. Mas o discípulo sem intimidade, ele não consegue entender nada disso. Ele não consegue compreender nada disso. E a grande característica disso, irmão, é que por teimar em morar nesses lugares, ele vai continuar sendo escravo. Jesus tinha que partir para poder libertar o seu povo. E assim é comigo e com você. Jesus pede renúncias para mim e para você, mas é para te libertar. Talvez, eu não sei o que ele tem te falado. Se é um círculo de amigos, se é determinadas pessoas que acessam sua vida, se são determinados lugares, determinados tipos de conteúdos que você consome. Mas, meu irmão, Jesus está querendo sair de lá porque ele tem compromisso com te libertar. Quem te escraviza, irmão, é o diabo, não é Jesus não. Jesus tem compromisso com a liberdade. Se você está num relacionamento que você é escravo, pode ter certeza. Se você é escravo de tem que ter sexo no namoro para poder estar lá, irmão, eu te garanto, não é da vontade de Jesus, é da vontade do diabo. O diabo que escraviza, Jesus é quem liberta do pecado. Tem muitos lugares, irmão, que Jesus está falando há muito tempo, olha, é tempo de meter o pé, eu quero te libertar, mas você vai lá e está se algemando o tempo inteiro. Para de querer morar nesses lugares, para de querer chamar pessoas para morar numa tenda, que Jesus não quer que você não dê nem a paz do Senhor. Entenda, quem temos sido nós? Nós temos entendido qual é a vontade de Deus? Ou nós estamos dando coice, dando tudo que tem para poder dar, irmão?
dando chifrada, tudo de um lado para o outro, teimando com Jesus, porque não quer seguir ele, não quer cumprir a renúncia que ele está pedindo. Mas o nosso quinto ponto, a respeito de discípulos sem intimidade, é que eles não oram no monte, e por isso, não cumprem o seu chamado no vale. Pedro, mais uma vez, irmão, ele vai dizer que é bom estar ali. Só que, sabe o que ele fez ali? Dormiu, ele não orou. Só que, se você simplesmente acompanhar o resto do texto, no mesmo momento que acaba essa cena, eles descem do monte e vão até o vale. Ali chega um pai desesperado até Jesus e os discípulos. Ele fala assim: Jesus, meu filho está com um demônio. E esse demônio, imagina o coração de um pai desesperado, irmão. Esse demônio faz meu filho sofrer muito. Ele é jogado de um lado para o outro e ele está assim, quase morrendo pelo demônio. Mas eu pedi para os seus discípulos expulsar, mas eles não conseguiram. E Jesus expulsa. E no texto paralelo do Evangelho de Mateus, nós temos um diálogo adicional que vai enriquecer muito. Que é que os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Por que nós não conseguimos cumprir o nosso chamado? Jesus vai dar uma resposta muito sincera, muito honesta, muito direta, está lá em Mateus 17. Ele vai falar assim: olha, é porque é o seguinte, a fé de vocês é pequena, mas tem uma coisa, essa casta de demônios só sai pelo jejum e pela oração. Pergunta, eles tinham orado no monte? Não. E precisava de quê para expulsar o demônio? Oração. Irmão, o discípulo sem intimidade, ele realmente acha que ele vai conseguir fazer o que Jesus tem para a vida dele sem orar sobre isso. Meu irmão, não é o dom, o talento que você pode ter, é muito importante. Se você tem um chamado, um ministério que o Senhor te confiou, é muito importante, meu irmão, você estudar. Meu irmão, tem que estudar teologia, tem que estudar, você vai cantar, estudar música. Tem que estudar, irmão, vamos embora para cima. Mas o ministério de Jesus foi regado à base de oração, que dirá o nosso. A gente não pode fazer nada se não for a graça de Deus, irmão. Eu estou aqui, é a graça de Deus, acabou, não tem mais nada. E nós ficamos num momento em que nós queremos, às vezes, estar de pé diante dos outros, mas a vontade de Deus é que primeiro você esteja de joelhos diante dele. Talvez Deus não tenha te levado a lugares que você quer de aparecer diante dos outros, porque você não tem aparecido no lugar secreto, no lugar da oração, no lugar da intimidade. Você tem sido um discípulo sem intimidade. Meu irmão, é necessário você entender que o mundo, ele não está querendo só pessoas, irmão, que eles... Ah, não, eu sou cristão e eu sou de Jesus, mas ele quer, assim, pessoas que estão queimando por Jesus. Pessoas que realmente têm intimidade com Deus. Não são pessoas que conhecem Deus de ouvir falar. São pessoas que vivem e queimam pelo amor de Deus. Eu já contei essa história aqui alguma outra vez, mas eu vou contar ela de novo, porque eu acho que ela ilustra muito bem aquilo que eu estou tentando passar aqui nesse ponto. Uns dias para trás eu tive uma experiência que eu não sei nem quantas vezes eu vou contar ela. Mais uma vez é tudo para a glória do Senhor, mas é algo que mexeu muito comigo. Eu estava saindo de um culto Legacy e eu pedi um Uber. E aí o Uber, ele não vinha, o aplicativo estava travando, eu não conseguia cancelar. Eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? E o Uber estava umas 3, 4 quadras da igreja. E aí, eu estava numa semana que, cara, eu estava num momento de jejum, de oração muito grande, a palavra tinha sido uma bênção, eu estava assim, queimando mesmo depois do culto. E eu falei, cara, olha, não tem jeito, eu vou ter que entrar lá no Uber, né? Estava travando o aplicativo. Entrei dentro do Uber. Na hora que eu entrei, irmão, como diria os pentecostais, aqui tem mistério, né? Você sente alguma coisa diferente. E eu fui conversando com um cara, eu não sei como, eu sei que ele começou a desabafar da vida dele. Eu falei, Jesus, preguei o evangelho, orei, beleza. Se passaram alguns meses, eu estava aqui na igreja, e meu pai estava pregando, eu já estava na rua, eu estava literalmente na rua indo embora. Aí, ele me chamou no microfone, eu falei, o que meu pai quer que eu vá lá em cima? Eu fui correndo, eu fui com raiva, inclusive. Na hora que eu cheguei no púlpito, aquele Uber, ele estava aqui na frente. E ele veio, eu fui com ele até a consolidação, ele falou assim, olha, eu queria te agradecer. Porque naquele dia, ele colocou os 2 filhos dele diante de mim, ele falou assim, eu ia tirar a minha própria vida. E eu tentei várias vezes cancelar a sua corrida, mas o aplicativo estava travando. E os filhos, chorando, viraram para mim e falaram assim, olha, obrigado, porque a gente está terminando o ano com o nosso pai vivo, porque você escolheu falar de Jesus. E assim, irmão, olha, eu falo isso com toda a convicção do meu coração. Jesus está procurando pessoas que realmente estejam queimando. Você não é perfeito, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, mas Jesus está querendo derramar o poder dele em corações sedentos. Discípulos sem intimidade não fazem discípulos novos. Pode ver, irmão, discípulo que não tem intimidade, ele não tem vontade nenhuma de falar de Jesus. Ele não tem vontade nenhuma de ganhar ninguém para o Senhor.
Irmão, é os discípulos comprometidos que Jesus está procurando para torná-los em discípulos cheios do Espírito Santo. São esses que o Senhor está procurando. Mas ainda, veja comigo os últimos versos, 34 a 36, que vai dizer: enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. O nosso sexto ponto é que discípulos sem intimidade colocam outros em pé de igualdade com Jesus. Pedro, ele tem uma ideia muito errada aqui. Ele quer fazer uma tenda para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. Com isso, ele está comparando que os três são grandes líderes no mesmo lugar, no mesmo patamar. Não, Jesus é tão top quanto Moisés e Elias. Ao ponto que Deus tem que descer e corrigir Pedro e falar assim: não, esse aqui é que é o meu filho amado, o escolhido, ou se é a ele. Meu irmão, o discípulo que não tem intimidade, ele faz exatamente isso, só que de outras formas. Sabe como é que ele faz? Ele responde todo mundo no WhatsApp, mas deixa Deus no vácuo, lá no lugar da oração. Ele coloca outros como prioridade acima de Jesus. O coração dele tem muitas outras pessoas que não é o Senhor. Talvez o chefe, a namorada, o namorado, enfim, eu não sei seu coração. Mas ele tem uma tendência a colocar pessoas como o principal. Gosto muito de uma história que vai acontecer com o pastor David Young Cho, da Coreia do Sul. Olha só, irmão, glória a Deus, ela não tem só K-pop não, lá tem pastor também, vamos para cima. E lá o pastor David Young Cho, que é pastor de uma das maiores igrejas, irmão, do mundo inteiro, ele recebe uma ligação do presidente da Coreia do Sul. Só que ele tem, meu irmão, um negócio que ele fala assim: não, durante as minhas 1 hora de devocional, eu não vou com o celular, ninguém vai falar comigo, é eu orando e Deus, e acabou. Aí, meu irmão, simplesmente o presidente da Coreia liga lá para a secretária e fala assim: não, eu preciso falar com o pastor David. Não, mas ele não pode falar, ele está muito ocupado. O presidente está lá assim: uai, mas quem que é mais importante que eu? Eu sou o presidente dele para poder falar. A secretária falou: olha, não me enche a paciência não, liga daqui 1 hora, depois você fala com ele. Passou 1 hora, o presidente liga de novo e fala assim: pastor David, eu tinha que resolver um negócio lá na Câmara sobre o nosso país. Quem mais importante do que o seu presidente você tinha para poder falar? O pastor David falou assim: o meu Deus. Irmão, essa é a verdade. Nós queremos responder todo mundo na nossa frente. Nós queremos dar prioridade para nossos amigos, nossa família, nossa escola, nosso trabalho. Mas, cara, Deus está lá. Você vai querer ver o feed do Instagram, você vai querer ver o TikTok, e ele não é a pessoa mais importante. Você iguala pessoas a Deus. Irmão, Jesus é único. Não preste o seu coração a ninguém que não seja Jesus. Meu irmão, é tempo do seu coração ser consagrado a somente o noivo, somente o amado da sua alma vai conquistar seu coração. Só ele vai ser aquele que é o Senhor do seu universo inteiro. Pare de colocar pessoas em pé de igualdade com Jesus. E por último, discípulos sem intimidade têm medo da presença de Deus. Meu irmão, eu vou repetir de novo. A cena já era, meu irmão, absurda, mas consegue ficar ainda mais forte. Uma nuvem desce dos céus e envolve esses caras. Pensa, Moisés estava lá. Esses judeus, esses 3 homens, eles conheciam a história de que Deus, por meio de Moisés, ele guiava o povo no deserto com uma coluna de nuvem durante o dia. Eles conheciam essa história. Mas agora eles estão vendo não só Moisés ali, mas a nuvem ali. E na nuvem, no deserto, saía a direção de Deus. E aqui sai a direção de Deus: ouça o meu filho amado. Mas não só está lá esse momento do êxodo acontecendo de novo. Está lá Elias, mas não só está lá Elias, está lá o verbo encarnado, inteiro, falando assim: sou eu que sou o dono de tudo. Irmão, essa cena aqui era forte. E eles cresceram ouvindo essas histórias a respeito de uma presença de Deus que era muito distante. Era lá dos tempos de Moisés. Era algo muito distante, que a gente não sabe se vai acontecer de novo. E acontece com esses caras. Meu irmão, e sabe o que eles têm nesse lugar? De uma promessa do derramar de Deus tão maravilhosa? Eles têm medo. Eles têm medo.
Imagina a gente estar aqui no culto e ver uma atmosfera de glória tão tremenda, irmão, que aparece Jesus aqui, desce uma nuvem, aí aparece Moisés e Elias, vem uma voz falando assim, Jesus está aqui, ouçam no... Meu irmão, eu ia querer ficar aqui, eu ia querer mais. Mas nesse momento aqui, esses caras, ao invés de querer mais, eles queriam correr. Sabe por quê? Porque o discípulo sem intimidade, ele tem medo da presença de Deus, ele é um estranho lá. Ele não conhece esse Deus. Então quando esse Deus aparece, ao invés dele querer mais, ele quer correr. Ele tem uma visão provavelmente deturpada de Deus. Ele vê Deus como um chefe, que ele tem que prestar contas. Deus é um Deus carrasco, vingativo. Não, meu irmão, Deus é um pai amoroso. Deus é alguém que é o seu pai amoroso, que você vai cultivar um relacionamento. Deus não é para se ter medo. Deus é alguém que você tem que ansiar por crescer nele, irmão. Discípulos sem intimidade não entendem a paternidade. Eles são às vezes idênticos a Pedro. Eles estão na presença de Deus e vai dizer que Pedro não sabia o que estava falando. O discípulo sem intimidade, ele vai orar e ele não sabe o que falar. O assunto morre. Ele vai lá, ei Deus, bom dia. Ah não, aí acho que sempre é dia, né? Deus, eu estou precisando de um negócio aqui. Que você consegue? Deixa para lá, Deus, depois a gente fala, amém. Ele não tem assunto. Ele é um estranho, ele nunca sabe o que está dizendo. Ele tem medo desse lugar, irmão. É tempo de ter relacionamento e não ter medo. É tempo de, igual eu contei a história do meu pai aqui, irmão. Eu e você temos um lugar de intimidade com o nosso pai, irmão. E esse carinho, esse cafuné de Jesus em nós, meu irmão, é algo maravilhoso, é algo que nunca vai passar. A palavra de Deus em 1 de João 4 vai dizer que no amor não é medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Irmão, é tempo de amar o Senhor. Se coloque de pé no seu lugar. A palavra de Deus, ela vai dizer no livro de Isaías, algumas realidades que eu acho que eu quero concluir, e eu peço sua total atenção aqui. Isaías 55:6 vai dizer: busquem o Senhor, enquanto se pode achá-lo. Invoquem-no, enquanto Ele está perto. E Jesus, no Novo Testamento, vai dizer em Mateus: peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Irmão, deixa eu te falar. Deus está querendo ter intimidade com você. E eu não tenho um segredo mirabolante para te falar. Não existe um ritual, não tem uma liturgia específica, não tem uma repetição de palavras. Irmão, não tem segredo, é só tocar na campainha do céu que Deus abre a porta. Isso acontece hoje, por meio de Jesus, irmão. A partir de hoje, você vai encontrar o seu Pai de amor. Que quando você crê em Jesus, quando você entrou na porta da vida eterna que é Jesus, Jesus vai te dar livre acesso a Deus. Você vai ter o seu coração transformado, você vai ser feito filho de Deus e você vai ter intimidade com Deus. De tal forma, meu irmão, que o céu é só um extra. Porque aqui na terra, você já vai conhecer a Deus, irmão. Jesus quer te tornar filho e discípulo e íntimo aqui hoje.